Amém. Louvado seja o Senhor. Eu quero convidar o pastor William para vir aqui à frente. Josi pode dar uma forcinha lá. Apesar que ele está com a cadeira nova, viu? Ele tá bala, hein? Ó. Acho que nós vamos precisar daqui um suporte preto. Nós vamos orar pela vida do pastor William, ele que vai ministrar a palavra do Senhor para o nosso coração. Pedir para o Josi mesmo fazer essa oração. Estender as nossas mãos. Pai, está aqui o teu filho querido, que o Senhor ama. Nós pedimos que o Senhor possa vir ministrar através da vida dele e que nós possamos, ó Deus, estar com os nossos ouvidos bem abertos para entender aquilo que o Senhor quer falar com ele e conosco nessa noite. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Obrigado. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Irmãos, nós temos o privilégio, a alegria de poder estar aqui com vocês. A nossa igreja, Dequinha, muito obrigado, viu, Dequinha? Camisa bonita, hein, Dequinha? Você viu? Esse Dequinha é um charme, né? Já dá de baralho, R$2. Você pode comprar também no bazar da igreja, viu, irmãos? Quando tiver aí, você pode ficar atento aí, fica atento às promoções, viu? Que bonitinha a Cidinha tocando, viu, Cidinha? Gostei de ver, né? Parabéns, palmas pra Cidinha lá, viu, gente? Ó. Legal, né? Os dois avós do Theo no louvor lá, o Renato e a Cidinha. Vamos fazer uma banda só de vovô aqui, gente? Que legal, que legal. Muito bom, muito bom. Nós tivemos hoje, esse final de semana, meus irmãos, um acampamento da nossa igreja aqui, né? Cadê os jovens? Estão aí? Estão aí, alguns estão aqui ainda. Foi muito bom, tivemos juntos com a Arena, né? A igreja mãe, a igreja filha aí, com os jovens adolescentes. Foi um tempo muito especial. Deus esteve ministrando nos corações e muitas outras parcerias ainda virão e é muito bom estarmos juntos para louvar a Deus. Meus irmãos, eu quero falar um pouquinho sobre uma igreja que adora, uma igreja adoradora. A palavra adoração na Bíblia é uma palavra que pode ser traduzida por serviço. Adoração, ela pode ser traduzida por serviço. Pode ser traduzida também por diaconia. Elas são as mesmas palavras. São palavras que têm raiz no mesmo significado. E eu quero falar um pouquinho sobre uma igreja que adora. Uma igreja adoradora. Eu queria que nós abríssemos as nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4. Vou ler os versículos 23. João 4, 23.
até o versículo 26. João 4, 23 até o versículo 26. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que és o Messias, chamado Cristo, e está para vir, e quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Meus irmãos, esse texto é muito claro em dizer que Deus está à procura de adoradores. Deus procura adoradores. A pergunta é: será que ele vai encontrar hoje aqui? Amém? Fala meio de boca aberta aí, gente. Amém. Deus está à procura de pessoas que o adorem. Adorar a Deus, Deus ser adorado, é algo fundamental na vida cristã. Nós temos no nosso manual da Igreja Presbiteriana que diz uma pergunta, que é: qual é a finalidade principal do homem? É adorar a Deus e desfrutá-lo, gozá-lo para sempre. Essa é a finalidade da raça humana, a adoração. Nós nascemos para adorar a Deus. Nós não só nascemos para adorar a Deus, mas nós vivemos para adorar a Deus. A nossa vida só tem sentido se nós adoramos a Deus. E quero afirmar que, por mais que você faça coisas legítimas, boas, certas, se o que você faz adora a Deus, glorifica a Deus, coloca Deus no trono, está tudo bem. Agora, por mais que você faça coisas certas, legítimas, corretas, honestas, se isso não coloca Deus no trono onde Ele deve estar, nós precisamos repensar a nossa vida. Esse texto traz luz sobre uma vida de adoração. Esse texto é um texto de uma mulher. A mulher, quem sabe qual é o texto aqui? Vocês sabem qual é a mulher da Bíblia? Alguém sabe o nome da mulher? Desse texto que nós lemos aqui? Qual que é o nome dela? Não tem, não adianta caçar que não tem. É a samaritana, mulher samaritana. Samaria tem uma província chamada Sicar, um bairro, um lugarzinho chamado Sicar. Ali tinha uma fonte de Jacó, onde as pessoas iam buscar água para poder cuidar da sua família, para a sua subsistência.
essa mulher ia todos os dias buscar água para a sua casa. Os discípulos de Jesus foram sair e foram comprar alguma comida. Eles estavam em viagem, andando. Enquanto os discípulos foram à cidade, Jesus vai até a fonte de água de Jacó para beber água. Ele está com sede. E ele chega lá, por volta desse horário do almoço, no Oriente Médio. Imagina o calor. E ele encontra essa mulher. E ele pede água para aquela mulher. E aquela mulher, com todas as dificuldades que ela já tem para buscar água para sua família, fala para ele: olha, o poço é fundo, é difícil buscar água, eu estou vindo aqui. E Jesus fala para ela assim: olha, se você soubesse quem é que está te pedindo água, você que pediria para mim. E eu te daria água, e você beberia. E da água que eu te desse, você ia beber e nunca mais ia ter sede. Nossa, que diálogo. Ela falou: eu quero essa água. Eu preciso dessa água, eu não aguento mais vir aqui buscar essa água. Eu estou cansada. Aí Jesus fala para ela: tudo bem, vai lá buscar o teu marido, chama lá teu marido. Ela respondeu: eu não tenho marido. Aí Jesus falou: você está certa, é verdade, você não tem mesmo. Sabe por quê? Jesus fala: você já teve 5 maridos e o que está com você agora não é seu. Ela teve 5. Bonitona deve ser essa mulher, né? Ó, teve 5 e está com um que não é dela. Esse texto também, essa situação revela a busca, revela o cansaço, revela o desgaste. Existem muitas interpretações que as pessoas dão para esse texto. Algumas pessoas acham que essa mulher era vulgar, mas não é muito bem assim, não. Um homem poderia repudiar uma mulher simplesmente porque ela queimou o arroz, sabia? Queimou o arroz lá na panela, o homem podia repudiar, desistir do casamento. E isso acontecia muito. Nem tudo é culpa da mulher, viu? Aliás, a maioria das coisas eu acho que não é muito culpa delas também, não. Só foi aquela primeira vez lá da serpente, lembra? Só aquela dali. Brincadeira, meninas. Foi uma brincadeira. Essa mulher está cansada. Essa mulher está esgotada. Mas ela quer essa água que Jesus pode dar. E Jesus fala assim: olha, a água que eu tenho para te dar, você vai beber e você nunca mais vai ter sede. Por aqueles que beberem dessa água, uma fonte vai jorrar da sua própria vida. Você vai ter água permanente jorrando dentro de você. Aí eles começam um bate-papo sobre adoração. E ela pergunta: olha, eu estou achando que você é profeta. E ela pergunta para Jesus: qual é o lugar que a gente deve adorar? Em Gerizim ou em Jerusalém? Os samaritanos, há 700 anos antes desse encontro aqui, eles foram dominados pela Assíria. A Assíria veio, um reino, sitiou eles, dividiu. Eles eram todos judeus, mas a Assíria invadiu esse povoado. E eles ficaram um povoado miscigenado, eles se misturaram. Judeus com assírios. E a Assíria trouxe seus deuses, a religião, e eles começaram a misturar.
religião judaica com os deuses pagãos. Sabe o que eles fizeram? Uma das coisas que eles fizeram, olha, nós vamos fazer a nossa própria religião, então nós vamos fazer um templo para nós adorarmos. Não vai ser mais em Jerusalém, os judeus adoravam em Jerusalém. E nós vamos fazer um outro lugar para adoração, que é Gerezim. Nós vamos fazer uma Bíblia agora também só para nós. Nós não queremos saber dos profetas. E eles foram cortar os profetas. Não queremos saber de profeta aqui. Nós vamos só com o Torá, que é os 5 livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. A gente quer só o Pentateuco, só os 5. E eles então fizeram uma religião para eles. Eles então criaram um jeito de adorar a Deus aqui para eles. É uma adoração do estilo deles. E essa mulher está confusa. Ela quer saber de Jesus, então, qual é o jeito certo da adoração. Nós estamos falando de adoração, lembra? Adoração. E Jesus responde, então, qual é o jeito certo. Eu sei que muitos gostariam de ouvir, olha, você precisa sair da Samaria e ir lá para a Judéia para adorar em Jerusalém. Mas Jesus não fala isso. Jesus fala assim, ó, Jerusalém não está com nada e Gerezim também não está com nada. O Pai procura adoradores que o adoram, como? Em espírito e em verdade. Tem uma adoração que Deus está procurando, que ela é pessoal, que ela é verdadeira, que ela é íntima. Ela não tem a ver com o lugar sagrado, não tem a ver com a região, não tem a ver com o espaço físico, mas tem a ver com uma intimidade lá dentro do coração. Eu queria falar algumas coisas sobre adoração, sobre 3 aspectos. O primeiro, a identidade de uma igreja que adora. Essa mulher não tem nome. Mas existe uma identidade dos adoradores. Os adoradores são filhos de um pai. O texto diz, o pai está à procura. Há uma filiação. Os filhos de Deus são adoradores. Os filhos de Deus nasceram para adorar. Uma igreja adoradora é uma comunidade que reconhece a paternidade de Deus, a soberania de Deus, reconhece Deus como o Criador. Vamos ler lá em Apocalipse, capítulo 11, o que a palavra de Deus... Desculpe, Apocalipse 4, versículo 11. Apocalipse 4, versículo 11. Vamos ler juntos? É um cântico. Esse é um cântico. Vamos lá todos juntos? Digno és tu, Senhor, e Deus nosso, a honra, o poder, porque criaste todas as coisas foram criadas por Ele. Nós só existimos por causa dEle. Nós só existimos nele. E Ele é digno de receber a glória das coisas criadas. E nós somos filhos criados. Deus merece o nosso louvor. Meus irmãos, a adoração está na nossa identidade. A adoração faz parte da nossa vida. A vida não tem sentido se não for para adorar
a Deus. Amém? Nós só temos significado se formos adoradores. E se adoração é aquele que serve, eu e você precisamos ter serventia, servir para Deus, existir para Deus, viver para Deus. E aqui eu trago a segunda palavra, propósito. Identidade, agora propósito na adoração. Qual o propósito? O propósito de uma igreja adoradora é que ela faça isso em espírito e em verdade. Precisa ser íntimo lá de dentro do coração. É uma igreja que cultiva e busca um relacionamento profundo de adoração. E eu quero falar aqui de maneira para a gente entender o que é uma adoração profunda. Alguns de nós nos limitamos a entender a adoração como o culto. Adoração é mais do que o culto. Adoração é muito mais do que uma música. Adoração é muito mais do que hinos. E há um perigo muito grande quando nós reduzimos a adoração a um ato. Ao ato do louvor, por exemplo. Porque existem pessoas que não cantam. Será que elas adoram? É possível adorar se a gente não canta? Nada. Professor, quem é desafinado, adora ou não adora? Adora, professor? Até mesmo aqueles desafinados que não tem jeito? Até mesmo quem não sabe bater palma nem na frente da casa? Tem gente que não sabe bater palma. Dá para adorar? Meus irmãos, a adoração ela é profunda, ela é do íntimo, ela é daqui de dentro. Ela não tem a ver só com as nossas expressões externas, com uma música que a gente canta. A Bíblia diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. A terra, o céu, as rochas, o mar, os seres viventes, tudo está adorando e glorificando, anunciando quem é a Deus. As obras criadas, como nós lemos ali, tu criaste todas as coisas e por tua vontade existem e foram criadas. Então a gente não pode restringir a adoração a um ato. Mas como é que nós podemos entender o propósito da adoração? Nós precisamos ir além. Eu queria ler um texto aí, Brian, por favor. Efésios capítulo 5, os versículos 18 a 21, na verdade. Olha só o que esse texto nos diz. Não se embriaguem com o vinho, que leva à libertinagem, mas sejam cheios do Espírito, falando uns aos outros com o quê? Salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor de coração, sempre dando graças a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos lá? Vamos ler juntos? Sujeitem-se. Muito bem. Paulo está dando uma recomendação para a igreja em Éfeso, que estava vivendo um tempo de exaltação e adoração a um Deus chamado Baco, um Deus que era um Deus da fertilidade, da colheita, do vinho. Era uma festa de bebidas. Era uma festa também que eles celebravam uma divindade chamada Diana,
uma deusa de fertilidade. Existiam prostitutas que se relacionavam com os homens no templo sagrado. Olha só como é que era a festa lá naquela época. E assim estavam adorando os deuses deles. Paulo fala: deixem essa bobagem aí, não se embriaguem com vinho, larguem essas coisas. No vinho há dissolução, há confusão. Não é uma alegria verdadeira isso. E ele fala assim: ao invés disso, deixem ser enchidos pelo Espírito. À medida que eu e você formos cheios do Espírito, nós vamos ter um comportamento diferente. E aí ele vai falando. Como que é esse comportamento? Ele vai falar que é uma linguagem. Volta lá. Falando entre vós. Isso. Olha como é que é a linguagem de quem está cheio do Espírito. A linguagem, a comunicação das pessoas que estão cheias do Espírito é uma comunicação de adoração. Meus irmãos, adoração é mais do que um ato de culto. A adoração é uma linguagem. Nós precisamos ver a adoração na vida. O jeito que a gente fala uns com os outros. O jeito que a gente dirige a palavra uns aos outros. Nós devemos ter palavras de gratidão uns aos outros. Nós devemos ter salmos, expressões dos salmos. Nós devemos ter expressões de louvor. Nós devemos ter cântico, júbilo. Nós devemos falar glória a Deus. Nós devemos falar louvado seja o nome do Senhor. A Deus toda a glória. O Senhor seja louvado. Engrandecido é o seu nome. Senhor, muito obrigado. Obrigado, Deus, pela vida. Obrigado, Deus, por essa comidinha gostosa. Obrigado, Deus, por tomar um banho gostoso hoje. A linguagem do dia a dia, da vida, tem que ser a linguagem de adoração. Então, o que a Bíblia nos impulsiona a viver é quando a gente entende o que é adoração e o propósito da adoração, a gente vai viver ela na vida, no dia a dia. E Paulo vai dizer então que a adoração, lá no último versículo 21, é a sujeição uns aos outros. Gente, aí começa a complicar. Porque se adoração é sujeitar ao Murilo, eu me sujeitar ao Murilo, o Murilo se sujeitar a mim, você se sujeitar ao seu irmão. A Bíblia diz que a gente deve considerar os outros superiores a nós. Ninguém deve se achar aqui. A gente deve considerar o outro sempre superior. E quando você trata com o superior, você não empina nariz para ninguém. Olha só o que a Bíblia ensina. Sujeitem-se uns aos outros. E aí, Efésios, no capítulo 5, vai começar a descrever várias relações da vida que nós devemos nos sujeitar uns aos outros. Ele vai falar: mulher, sujeite-se ao marido. E vai falar: marido, ame a sua mulher, morrendo, dando a sua vida por ela. Não é de qualquer jeito, não. Morrer, dar a vida igual Cristo deu. É sujeição também. Vai falar: filhos, obedeçam aos vossos pais. Honra teu pai e tua mãe. Você quer viver muito? Honra. E vai falar: pai, não provoca a ira do filho. Ele vai falar: patrões, respeitem os empregados. E vai falar para os empregados: olha, respeitem os seus patrões. Para de roubar o patrão, o tempo. Para de ficar fazendo coisa escondida lá do patrão. Ele vai descer o conceito de adoração. Ele vai falar assim: ó, quero ver a adoração descer o porão da sua casa. Eu quero ver a adoração chegar no quintal de casa, nas relações, na linguagem, do jeito que nós falamos uns com os outros. A adoração é algo da vida. E aí, eu quero terminar dizendo que a adoração é uma coisa tão transformadora, que quando esse conceito invadiu o coração daquela mulher, Jesus falou para ela: olha, filha, eu vou te dar uma água que você vai beber e você nunca mais vai ter sede, vai fluir rios de água viva dentro de você.
ela transbordou tanto, que ela foi para a cidade, para os samaritanos. Ela foi lá e sabe o que ela fala? A primeira coisa que ela fala: gente, o homem contou toda a minha vida. A adoração faz você testemunhar quem você é. E o que ela era não era coisa boa para falar também não. Mas ela contou, Deus transformou isso aqui. A adoração, quem é verdadeiro adorador, sai para testemunhar. Extrapola, extravasa. Não tem como reter, viu, professor? Não tem como fazer uma caixa d'água e ficar com ela nas costas guardadinha. Ela derrama. A adoração derrama. Vamos falar isso juntos? A adoração derrama. Fala comigo assim: a adoração extrapola. Se você é um adorador, você deve sair daqui e vai molhar alguém. E vai saciar a sede de alguém. E vai abençoar as relações e a vida das pessoas. Nós temos o privilégio na nossa igreja de adorar. A adoração é um serviço. Eu poderia dizer assim: adore a Deus lavando uma louça. Adore a Deus cuidando bem da sua casa. Poderia dizer para os filhos: adore a Deus limpando o seu quarto. Poderia dizer para os esposos, esposas: adore a Deus tratando com carinho, com respeito o seu cônjuge. Adore a Deus respeitando as suas autoridades espirituais, honrando os seus pastores. Pastores, adorem a Deus cuidando com excelência do rebanho, orando pelo rebanho. Adore a Deus servindo a igreja nas suas mais áreas. Você pode adorar a Deus trazendo um copo de água como nós recebemos aqui. Você pode adorar a Deus fazendo a comidinha gostosa que você sabe fazer quando essa igreja promove os seus eventos. Você pode adorar a Deus contribuindo financeiramente. Você pode adorar a Deus servindo, chegando para o pastor e dizendo: eu estou à disposição, pastor. Tem áreas, o que eu posso fazer aqui? O senhor precisa de ajuda? Tem algum ministério que eu possa servir? Essa é uma mensagem para todos nós. Embora hoje nós estejamos num dia de grande celebração, porque nós elegemos os nossos oficiais e nós vamos empossar os nossos oficiais, dar posse para que eles possam desenvolver os ministérios deles. Eles são homens e mulheres comuns como nós, que dependem da ajuda dos irmãos, que dependem da oração dos irmãos, que dependem do apoio dos irmãos. Foram eleitos por vocês, mas precisam ser apoiados por vocês. Todos nós. Eu só consegui chegar aqui porque alguém cuidou de mim na minha casa, alguém cuidou de mim para que eu pudesse descer do carro, alguém me ajudou a estacionar o meu carro aqui à frente, alguém veio aqui, trouxe a água, pegou a Bíblia, colocou essa estante. Diante da pergunta: o que é adoração? Nós temos um grande desafio. Será que eu estou adorando a Deus com a maneira que eu estou vivendo? Ou estou vivendo simplesmente para mim, para as minhas próprias necessidades?
e desejos. Sempre reclamando das coisas, sempre murmurando, reclamando porque os outros fazem, e a gente fica aqui às vezes só assistindo e apontando. Isso poderia ter sido feito assim, isso poderia ter sido feito assim, como se o culto fosse para nós. Cuidado, nós não somos o centro da adoração, Deus é o centro da adoração. A Ele toda a glória, a Ele todo o louvor. E eu quero deixar com você uma palavra para o seu coração, dizendo para você: a adoração pode transformar as suas lágrimas em riso, sabia? A adoração vai transformar você, vai lavar você, vai limpar você, vai transformar o ambiente da sua casa, vai transformar as conversas. Lembre-se disso durante a semana. Quando você estiver passando uma provação, uma situação difícil, uma afronta, e você tiver que se sujeitar, você vai lembrar: eu vou adorar a Deus nesse negócio aqui. Você vai ver como a sua vida vai ser transformada. Vamos orar? Curva a sua cabeça. Senhor, em nome de Jesus, obrigado, Deus, pela Tua palavra e pelo privilégio que a gente tem de poder adorar o Senhor com a nossa vida, com tudo que temos, somos. Recebe nossa adoração, nosso culto, recebe nosso louvor, recebe as nossas falas, nosso bate-papo, a nossa linguagem. Tudo que nós fazemos seja para a Tua honra e glória. Como diz a Tua palavra: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Receba, Deus, a nossa adoração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.